Olá, tudo bem? Vamos aqui hoje, a gente vai fazer essa sequência de encontros aqui do nosso grupo, né? A gente criou esse grupo, né? A Aceleração Empresarial, onde tem ali pessoas que querem crescer, pessoas que estão buscando aí conhecimento, pessoas que queiram aí também disponibilizar o seu conhecimento para com o próximo. E lá no grupo, né, a gente teve essa votação, né, para quais são os temas que a gente queria colocar aí para as questões do nosso grupo, o que a gente poderia abordar. E, por votação ali, por consenso, o pessoal colocaram ali o seu maior medo, realmente, é o medo que trava. É o medo que trava as pessoas de investir, de fazer, de alavancar o seu negócio, de começar o seu negócio, medo do futuro, medo da concorrência, medo do mercado. Então, são algumas coisas, alguns questionamentos que nos levanta a simples pergunta: até quando você vai deixar o medo tomar conta de você? Até quando você vai deixar o medo te dominar? É claro que o medo, muitas das vezes, ele é um alerta, ele nos protege de muita coisa. Mas, na maioria das vezes, esse medo, ele é um impossibilitador. Ele é uma trava que te impede de você sair de um ponto para você chegar num ponto mais acima. E a gente vai usar aqui uma questão que é simplesmente é, uma subida. Você tem que subir uma subida, um morro, uma serra. Então, quando você tem medo, por exemplo, de altura, a gente tem várias travas que nos impedem de crescer. E isso a gente vai estar falando mais na frente. Esse exemplo, a gente vai estar seguindo esse exemplo e a gente vai usar estratégias aí, pontos de reflexão para que a gente possa, de uma vez por todas aí, dar mais um passo no nosso dia a dia, na nossa caminhada aí em busca aí da nossa proeficiência, da nossa busca incessata aí pelo crescimento profissional ou também empresarial. Então a gente vai abordar esse tema hoje. Então já temos aí para segunda-feira, nosso encontro é toda segunda, às 7 horas da noite, às 7h07. Então a gente tem um outro encontro marcado. Certo? Então, nada mais é de que o que trava o crescimento de uma empresa, seja da pessoa, né, enfim, é o medo de fazer as coisas, de começar algo novo. Então a gente vai trabalhar aí em cima disso, a gente vai matar o medo que está nos travando. Então, um pouco aqui sobre mim, né? Quem sou eu, para quem já me conhece, beleza? Mas às vezes quem me conhece não sabe como que a gente está escalando o nosso negócio, como que a gente está prosperando. Então a gente vem aqui um pouco abrir essa caixa preta e vocês saber como que a gente tá aí trabalhando. E muitas das vezes as pessoas às vezes podem questionar, mas quem é ele para estar falando isso comigo, para quem está colocando isso para mim? Eu já tenho mais tempo de caminhada do que ele. E não é o tempo de caminhada, e sim a experiência que você tem nesse tempo. Você pode ter muitos anos de experiência e você não tem passado por dificuldades, por crescimento, por estudos, por metodologias, por colocar isso realmente em prática. A gente sabe que dificuldades sempre vai ter no negócio. Então, né, eu sou técnico em segurança do trabalho, especialista em e-social, especialista em documentos e laudos, né, especialista também, estudioso na realidade, especialista não, um estudioso aí em todas essas áreas, né, em marketing digital e vendas. Né. A gente já está aí no mercado há mais de 10 anos no mercado B2B. O mercado B2B são serviços que você presta para outras empresas, né, de empresa para empresa. Mas também a gente atua e a gente atende muitos B2C, né, que seria de empresa
para pessoa física. A gente tem aí também a parte de treinamentos, que é voltada para pessoas físicas também. Pessoas que às vezes querem entrar no mercado de trabalho, então a gente atende também o mercado B2C, tá? Então, o que a gente fez ao longo desse tempo? A gente construiu um negócio, né? Hoje a minha empresa, a Focus, ela atende mais de 2.000 empresas em todo o Brasil. E nesse último ano, né, os últimos 12 meses, a gente está fechando aqui o nosso faturamento anual em uma média, a gente estamos fechando basicamente o ano e a gente estamos aí com o faturamento aí de quase R$ 1 milhão faturado. Então, isso são alguns números que mostram que isso é realmente possível, de você começar um negócio, de você trilhar uma carreira, de você fazer seus investimentos com a segurança, né, para que você perca mais esse medo de fazer esses investimentos, tá? E a gente também criou esse programa de aceleração empresarial. Ele é um grupo voltado e a gente vai oferecer isso, não só eu, mas quem quiser, que faz parte do grupo, quiser trazer suas experiências para conosco, a gente vai estar fazendo isso juntos. Então a gente criou o grupo aí, né? O Método 5Ps, que ele é um curso online e também presencial. E a gente tem um grupo, né, de WhatsApp fechado para pessoas que queiram estar conosco nessa caminhada, onde a gente faz essas mentorias e essas lives e essas palestras para que todo mundo possa aí crescer juntos. Então, se você quer fazer parte, né, então vou deixar aqui um link embaixo do nosso grupo de empresários, né, de empresarial, de aceleração empresarial. Então, se você querer entrar no nosso grupo, é simplesmente você clicar aqui embaixo, algum dos cantos aí, não sei, e clicar e entrar e cair para dentro do grupo. Já aqui, antemão, não esqueça aí já, pessoal, vamos curtir, né, dá aí o likezinho pra gente, ajude esse vídeo a chegar em outras pessoas que têm medo, pessoas aí que estão buscando aí o crescimento empresarial ou profissional, mas que realmente não faz por causa do medo. Então, ajude nessa distribuição. O primeiro passo para a prosperidade é você não ser egoísta de querer aquilo só para você. Então, quanto mais você dispõe daquilo que você sabe para com os outros, então isso é a lei do retorno, né? Tudo aquilo que você investe, isso volta para você depois. Então, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp, manda aí para o seu amigo que às vezes tem medo também desse crescimento, de fazer investimento, de fazer a empresa crescer, de sair de um ponto A e chegar no ponto B. Então, compartilhe, seja grato e vamos para cima. Então, pessoal, o medo, né? Então a gente tem que matar esse bicho de 7 cabeças que tanto fala do medo, né? Então, o medo é a distância, né? Eu peguei isso aqui de um livro do Pablo Marçal. É muito bacana para vocês seguir. Então, tem muito conteúdo bacana. A gente segue ele já há algum tempo. E a gente trouxe isso aqui para dentro do nosso curso porque achei bastante importante. Então, o que é o medo, né? O medo é a distância que você tem daquilo que nasceu para fazer. Então, o que está te travando, ele está te impedindo de você trilhar o seu caminho. O medo, ele te trava, ele te amordaça. Então, ele te impede de você fazer aquilo para que você foi chamado. Então, quer mudar da sua vida agora? Então, você tem que quebrar essa trava que está te impedindo. Então, você precisa saber que um dos maiores medos do mundo é a morte. Mas quem tem medo de morrer também tem medo de viver, porque a vida é uma incerteza. A gente não sabe que hoje você está vivo, amanhã você pode não estar. E se você vive, se você está nessa proporção de que pensar de que você não fazer algo vai te trazer um resultado e um conforto,
você está muito enganado. A gente tem que seguir. A gente não tem que deixar esse medo parar a gente do que a gente realmente quer fazer. Então nós temos aqui, o que é o medo, né? Então nós temos alguns tipos de medo, né? Basicamente dois, né? Então o que é o medo, né? É o estado efetivo suscitado pela consciência do perigo, que ao contrário suscita essa consciência. Às vezes um perigo, esse medo é de algo físico. Então você tem esse medo que às vezes é um alerta e que não deixa você fazer algo que às vezes vai atrapalhar a sua vida. Então esse medo muitas das vezes ele é um ponto bom para que você faça as coisas certas, que você estude, para que você busque e você não deixe essa trava tomar conta de você. Então nós temos aí um segundo ponto, que é o temor, a ansiedade, o irracional, ou fundamentada, né? E um receio, né? Então esse temor, esse medo que a gente tem de algo que a gente ainda não viveu, que a gente nunca fez. Então isso às vezes pode aumentar. Então nós temos aí os tipos de medos. São os medos reais e os medos irreais. Medo real é aquilo que eu possa ver, o que eu posso estar vivendo ali mesmo, ali no dia a dia, eu posso estar fazendo. É algo concreto. Né? Por exemplo, uma parede rachada. Você está aí num prédio e a parede embaixo está toda rachada. Então você entra naquele lugar e você fica com medo. Você tem medo daquilo desabar. Mas esses medos reais tem como você fazer uma estruturação mais fácil. Você pode fazer uma reforma, você pode contratar uma empresa especializada e tampar essas rachaduras, né? E aí o medo ele vai diminuir, porque você vai estar fazendo algo concreto para que aquele medo deixe de existir. E por outro lado, a gente tem os medos irreais, são aquilo da nossa consciência. E esse é o maior perigo. É aquilo que a mente nos traz a respeito daquilo que às vezes a gente quer fazer, mas a gente tem medo. E essa trava, essa mordaça que nos colocaram, às vezes por alguma coisa que você ouviu, ou porque você está ouvindo falar aí, por exemplo, em crise, em várias coisas, e aí você acaba temendo mais e acaba não fazendo aquilo para que você foi chamado. Beleza? Então são esses dois tipos de medo que a gente tem que lutar diariamente. Né? Que igual eu falei para vocês, os medos reais são aqueles que nos protegem do perigo. Se eu estou debaixo do. Se tem uma ponte e ela está toda quebrada, e se tem um outro lugar para me passar, é claro que eu não vou passar em cima dessa ponte. Eu vou passar, eu vou desviar às vezes, eu vou passar em outro lugar que, por exemplo, muitas das vezes, basicamente quando você tem uma ponte estragada, que estraga muito, e muitas das vezes o rio seca, fica a passagem por baixo. Então, por que se eu tenho outro lugar para passar, por que eu passar em cima dessa ponte? Por que me arriscar? Então, isso são os medos irreais. São os medos reais. São aquilo que você está vendo e isso te impede de você fazer. Então, isso é algo bom que a gente tem que trazer para a gente. Então, também temos aí os medos irreais, né, que são criados pela mente, né, que impede que a gente realmente explore aí todo o nosso potencial de crescimento, e que a gente pode sair aí dessa lacuna. Então nós temos aí, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês um código bíblico, né, em Timóteo 2, né, capítulo 1, versículo 7. Então, dentro da Bíblia, pessoal, tem várias passagens que falam sobre o medo, que a gente tem que lutar contra isso. Então, se tem na Bíblia, é algo muito grande que está em nossa vida, no nosso dia a dia. E se você for olhar, e se você for basear em tudo hoje que existe, de que as pessoas estão falando, os livros que foram escritos, algumas coisas que estão por aí, traz isso da Bíblia. Muitas das vezes, até inconscientemente, escreve alguma coisa que a pessoa pensa que está fazendo. E mais lá na Bíblia já tem escrito isso. Às vezes de uma outra forma. Então, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Então, Deus, quando fez o homem e a mulher, ele não nos deu esse espírito
de temor. Então, o medo nada é de que é um espírito implantado em nossa mente. Mas Deus não nos deu isso. Nos deu o quê? Fortaleza e de amor e de moderação. Então, você tem que ser forte. Você tem que lutar para que no seu dia a dia esse medo não te trave. E assim, você moderadamente, você vai dar um passo de cada vez. Então, você subindo uma serra, uma montanha, esse lugar, às vezes, vai ter pedras no caminho, vai ter lama, vai ter locais escorregadios, mas a gente não pode deixar de trilhar esse caminho. E a gente tem que ir com isso, com moderação, devagar. E a gente não deixar, e a gente arrancar essa trava, deixar pessoas que estão também travando a nossa caminhada, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que te desmotivam. Então você tem que andar com pessoas que realmente quer ir para o outro nível. Não tem como. Se você quer voar alto, você tem que andar com a águia, com pessoas certas. Outra coisa, sempre Deus nos mostra que você tem que lutar contra o medo e também ele mostra como fazer. Olha, interessante. Então tenha bom ânimo, tenha perseverança, tenha força de vontade. Então lá em Lucas 8:48, ele disse-lhe: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então, esse bom ânimo é a fé que nos motiva, é a fé que nos dá sustentação para a gente trilhar nessa caminhada. É a fé que nos move. É a fé de que a gente está trilhando esse caminho, a gente está construindo um negócio e esse negócio ele vai prosperar, fazendo as coisas certas, estudando, mentalizando isso. Então a gente tem isso, a gente tem que colocar isso na nossa consciência e usar esse poder da nossa mente que é tão grande. E se você crê, se você acredita, se você começa a fazer aquilo para que dê certo, isso vai dar. Isso vai dar certo. E é o contrário do que muitas das pessoas às vezes propagam por aí. Ah, se preocupa não, vai dar tudo certo. E na realidade, não é isso que acontece. Ah, não, tenha fé que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Vai ter coisas no meio desse caminho, você subindo esse morro, essa serra, enfim, tem pedras, tem espinho, tem tropeços, tem lama, tem travas, tem pessoas que vai tentar te derrubar. Mas a gente tem que ter a fé, a perseverança e o bom ânimo. E no final vai dar certo. Mas tem muita coisa no meio desse caminho que vai dar errado. Mas nem por isso eu vou deixar de seguir o meu caminho, trilhar aí essa jornada, essa caminhada para o sucesso. Então, pessoal, se você estiver gostando, diga aqui embaixo aqui se faz sentido para você tudo isso que a gente está falando aqui. Deixe seu comentário, tá? Dê seu like também se você está gostando. Também se não está gostando também pode clicar, tá tudo bem. Então se inscreva também, pessoal, no nosso canal. Compartilhe esse like, vamos seguir em frente. Beleza? Mais uma vez, né? Aqui em Mateus 9, versículo 2, tem lá: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tenha bom ânimo, perdoados que são os teus pecados. Mais uma vez, referindo isso à fé inabalável, essa
persistência, esse bom ânimo de você estar sempre buscando o crescimento da sua empresa, o seu crescimento profissional. E isso que a gente tem que ter em mente. Então, a gente tem várias coisas que nos impedem, né, do nosso crescimento empresarial, profissional. Então, nós temos aí um dado, né, pessoal, e 95% por medo, né, vem de querer ou ter que fazer algo que ainda não fez ou não fizemos ainda. Então, quando tem algo que eu ainda nunca fiz, que isso às vezes eu quero fazer, eu tenho que fazer algo, mas eu nunca fiz. E aí o medo aumenta. Ah, eu preciso fazer um investimento, eu vou investir, sei lá, eu vou ter que comprar uma máquina aqui para a minha empresa e ela custa 50 mil. É muito dinheiro, é algo que eu nunca fiz, então esse medo ele aumenta. Mas isso não vai te impedir de você, isso não vai te deixar, isso não vai fazer você fechar a sua empresa. Mas muitas das vezes a gente tem esse receio, esse medo. E se você tem esse medo de fazer investimento, é porque você não tem dados. Você não tem estatísticas sobre o negócio. Você não tem estatísticas sobre. Você não tem métricas da sua empresa. Você não sabe quanto fatura por mês. Você não sabe quanto vende. Você não sabe quanto você gasta. Você não sabe qual é seu ticket médio. Então você está no escuro. E a pessoa, quando está no escuro, ela sente muito mais medo do que você está no claro. Você está num lugar com as luzes acesas. Então, a sua empresa, ela também vai muito disso. Você tem que estar às claras. Você tem que ter números. Você tem que ter dados. Você tem que ter métricas. Então, 50% das pessoas, elas nem começam um negócio por causa do medo. Um pouco disso, às vezes, fracassa. Mas as pessoas já fracassam desde o início em simplesmente não tentar fazer aquilo para que ela foi chamada. E isso são travas, são amarras. São coisas colocadas na sua cabeça. De você pensar que é difícil, que é não sei o quê. Mas é mesmo difícil. Não é por isso que isso vai nos parar. Não é por isso que a gente tem que deixar de viver aí o que Deus preparou para a gente. Então, para que tudo isso aconteça, nós temos aí as causas do medo, né? O que causa o medo no nosso cérebro, no nosso inconsciente. Então, tudo isso é gerado através do cérebro. As causas do medo. O que traz esse medo pavoroso de você começar algo, sendo que você ainda não fez? Você está sofrendo aí por antecedência. Então, lá no grupo, pessoal, a gente fez um debate e a gente colocou o que seria para você, o que você queria que a gente fizesse nessa primeira palestra, nessa primeira aula aqui no grupo. E aí a gente, às vezes, eu pensando que ia ser algo ou uma outra coisa, sobre venda, sobre... E não, foi realmente o medo. Então, por isso desse bate-papo que a gente está fazendo. Então, lá, olha aqui, vamos lá para os medos. E depois, basicamente, todos se resumem em um. O Antônio disse lá, né? Eu acho que a maioria das vezes é o medo de enfrentar, medo de fracassar. Então, esse medo, ele é um medo antecipado. Você está sofrendo antes de você começar. E aí você pega aquilo e deixa de fazer, porque você está com medo grande sobre aquilo. Medo de começar um negócio. Às vezes você já está dentro de um ecossistema empresarial, você já tem vivência com empresas, você trabalha numa empresa próspera que vende todos os dias, todos os meses,
e você acha que isso não é possível para você. É simplesmente você começar a caminhar. Não existe sucesso você esperando as coisas acontecer. Tudo na nossa vida você tem que caminhar. Então, quando você tem isso, basicamente, para o chamado que Deus tem para a nossa vida, você tem que começar a caminhar. Então, Deus nos leva de um lugar para o outro. É assim, você pode ver. São processos que te levam a sair de um lugar ao outro. Então, o Flávio está dizendo aqui, né, medo de investir em maior quantidade. Esse medo de você investir em maior quantidade traz mais uma vez a questão do número. Você não tem números da sua empresa. Você tem que colocar isso em prática agora. Saber quanto que você investiu, esse pequeno investimento, quanto foi esse valor e quanto isso me retornou. Está fazendo sentido para você, pessoal? Está fazendo sentido isso? Então, se você fez um pequeno investimento e esse pequeno investimento ele te deu tantos por cento de retorno, por que não investir mais? Por que não colocar mais força nesse negócio? Você colocar mais dinheiro aí dentro da sua empresa, para que a sua empresa possa crescer mais. Então você tem que ter números. Então quando você pega isso e você faz esses números, você vai saber, falar, ó, eu sei que se eu investir 100 mil, vai me retornar 1 milhão. Eu sei que eu investir 20 mil e fazer o processo, vai me voltar 50, 100 mil. Então, você sai do escuro, você sai da escuridão e você passa a ir para um lugar com muita luz. Então, a Domix diz aqui, né? Medo do mercado competitivo e como ampliar a visão para o futuro. Esse medo do futuro, do mercado, o medo do mercado competitivo, ele tem que ser tirado realmente com você começar a caminhar, a você começar a andar com pessoas que queiram aí estar no outro nível. E você já está fazendo, você já está com pessoas aqui no grupo, pessoas que realmente querem estar em outro nível. Então, o medo do mercado competitivo é você ficar parada em um lugar. Mas se você começar a caminhar, a trilhar, esse medo ele vai embora, porque você vai fazendo amizade, você vai fazendo network. E esse medo do mercado, você vai estudando, você vai se aprofundando naquilo para o que você quer fazer. Se é venda, se é o seu negócio. É simplesmente você não parar. É você pegar os seus horários, no seu sábado, seu domingo, as horas vagas, e tirar o momento para você estudar. Estude. Tá aí hoje, a internet tem tudo. Então, como você amplia a visão para o futuro? Tecnologia. A gente tem que estar trilhando aí um caminho tecnológico. O futuro, o agora, já é tecnologia. E com o passar do tempo, vai ser muito mais. E se você está ainda bitolada e não querendo acompanhar esse crescimento tecnológico, você vai ficar presa no passado. Num passado de escuridão. Então, pessoal, uma simbologia aqui só, um contexto. Então, quando você está em uma estrada, que você está com os faróis apagados, você está no escuro. Quando você liga a luz, que você começa a estudar, por exemplo, você liga a luz. Mas você está ainda parado. Então, ele não te mostra, essa luz ela não está clareando suficiente para você enxergar lá na frente. E quando você liga o carro, que você começa a andar, essa luz ela vai te acompanhar. E aí essa luz vai
do mesmo modo que você está dirigindo, você está andando, essa luz ela está iluminando mais na frente. E aí você consegue enxergar mais na frente. Mas isso só é possível se você sair da inércia, você sair desse ponto A e ir e querer ir chegar no ponto B. E aí você começa a ver e ampliar essa visão do futuro. E aí você está indo nessa estrada. Faz de conta que você está dirigindo agora. E aí você está com a luz baixa. Então ainda não é o suficiente. Então você tem que colocar mais pressão, você tem que estudar mais, você tem que andar com pessoas certas. E aí você dá uma luz alta. E aí você abre mais o horizonte. E então quando você faz esse start, você liga a luz alta, então você consegue ver mais longe. E isso você vai conseguir ver o seu futuro, o mercado, a visão, como que vai estar daqui a uns anos. Mas isso não é possível com você parado, inerte. Isso só é possível se você estiver caminhando. Então o Jonas também diz aqui, medo de fazer um investimento é pondo em risco tudo aquilo que levou um tempo para conseguir. Então, mais uma vez aí a questão do investimento. Você não tem números. Ou você tem ou você não quer colocar esses números. Escrever. Seu potencial é muito grande. Você já vende, você já faz o que você está fazendo hoje porque você é capaz. Então, quando você coloca aqui também e perder tudo por falta de experiência e conhecimento. Então, está na hora de você começar a buscar essa experiência. Essa experiência que eu falo, de às vezes você fazer esse investimento. E o conhecimento, você busca isso. E hoje está muito fácil, a tecnologia está aí. Então, hoje, para você ter acesso a grandes cursos, mentorias, você tinha que se deslocar, às vezes, até São Paulo, ou até fora do Brasil. Então, hoje você tem como você começar a obter esse conhecimento dentro da sua casa. E você fazer isso todos os dias. E aí você tem que levantar metas, você tem que levantar números. E você tem que começar a fazer isso agora. Quanto que eu quero vender? Mas se eu investir tanto, vai voltar quanto? Quanto que eu tenho que minhas contas, meu gasto mensal é isso? Quanto que eu tenho? Qual o meu ponto de equilíbrio? Quanto é que eu tenho que ganhar para que eu pague todas as minhas contas? Esse ponto de equilíbrio da minha empresa, do meu negócio, do que eu vou querer. Então você tem que ter números, você tem que começar a colocar isso no papel. Não ficar só na mente de querer, eu tenho que fazer. Mas você tem que colocar em prática. E você escrever isso e traçar isso é o começo. E você não vai perder tudo. Porque você está vivo. Não tem como perder tudo. O tudo, você só vai perder isso se você estiver parado. Se você estiver trilhando, se você estiver caminhando, se você estiver nessa jornada, não tem como te pararem. Não tem como você perder tudo. Porque você vai perder, mas você vai ganhar muito mais. Você vai ter tropeços. É claro que não é fácil, mas a gente sabe que a gente tem que ter fé. E quando você tem tudo isso, se baseia em falta de números, falta de processos, métricas. Quando você tem isso, você tem o poder. E aí você consegue ir muito mais longe. Então, pessoal, retire essa trava agora. Retire. Quebra essa trava hoje e comece a fazer o que você foi chamado. Comece o seu investimento. Mas
um grande investimento. Não precisa ser um grande investimento. Você tem que ir colocando o famoso montim, montão, montim, montão. Há muito tempo, minha mãe já dizia, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então ela cata um, cata outro, cata um, cata outro. No final do dia ela está com o papo cheio. E assim é o nosso negócio, é a nossa vida. Você tem que ir fazendo aos poucos. Você tem que ir trilhando. Você tem que ir caminhar. Sair desse ponto. Então, o que a gente tem que fazer? Então, nós temos 3 perguntas que podem nos ajudar a vencer o medo. Então, nós temos aí a primeira pergunta. Isso que você está com medo de fazer é uma ameaça de fato ou é uma antecipação? Pelo que eu vi, nenhum tentou ainda fazer. Então você está antecipando uma coisa que ainda não existe. Então a gente não pode deixar uma coisa que ainda nem aconteceu nos parar de começar, nos travar de começar. Comece, saia da inércia. Comece a andar, comece a trilhar. E aí você vai colocando montinho, montão, montinho, montão. De grão em grão. É de glória em glória. E aí você segue. Quais são os reais riscos desse investimento? Você tem que colocar isso na balança. Quais são os riscos? Se eu colocar esse dinheiro aqui, se eu não fazer, se eu sair todos os dias para vender, se eu for em busca, e se tudo não der certo, se eu não vender para ninguém, quais são os riscos? Esse produto, o que é? Ele perde, não perde? Eu posso vender isso mais na frente, se algo não deu certo, e eu posso vender, dispor desse equipamento, desse produto para outras pessoas que querem aí, ou pessoas que já estão na caminhada. Então, quais são os riscos? Os reais, riscos reais. Você tem que mentalizar isso. E não simplesmente não ir atrás daquilo. Por medo, porque você está antecipando o sofrimento. Pergunta 3. E se, né? Tem um instrumento para lidar com a ameaça? Quais são essas ameaças? O que eu posso fazer? Eu tenho amigo, tenho contato, tenho network, tenho facilidade de vendas, tenho facilidade de comunicação, tenho bons amigos, tenho uma rede de empresários, de pessoas que eu conheço, que eu possa dispor. Então, quais são os instrumentos que eu tenho para lidar com isso? E não simplesmente você falar, não, é difícil, não dá, e você não começar por causa disso. Essa aceitação do medo, você tem que deixar para trás. Mas você não pode deixar de fazer aquilo por causa dele, porque ele vai estar sempre com a gente. E isso é um alerta também. A gente viu lá atrás. O medo, às vezes, ele é bom. Para quê? Para você buscar. Está na hora, se você tem o medo por falta de conhecimento, pois vai em busca do conhecimento. Vai estudar. Estuda sobre gestão, sobre parte financeira, sobre liderança, enfim. Mas faça. Você sabe que existe, mas você não está fazendo nada? Não faz sentido. Então não aceite. Não podemos deixar isso nos parar. Então o medo de fazer algo novo que nunca fez mostra que você não tem dados, você não tem métrica do seu negócio e da sua vida.
E isso você tem que começar a ter, tanto na sua vida pessoal, como na sua empresa. Dados é o poder. E a gente tem que começar a usar isso ao nosso favor, usar o medo ao nosso favor e sair desse ponto que a gente está e ir para outro nível. Então, nós temos aí as métricas, né, e dados para você investir com mais segurança. Então, primeiro que a gente tem que ter, são alguns que eu listei aqui, tá, pessoal? Então, o número de leads, visita e prospecção. Para quem você não sabe, para quem não sabe, leads são contatos, são dados de pessoas que você pega às vezes numa página de venda, no site, numa lista. Visitas, né? Às vezes você tem que visitar o seu cliente. Você tem que fazer essa prospecção por ligação. Então você tem que ter isso em mente. Então você tem que mensurar a quantidade de visitas que você tem que fazer, que você fez. Qual que é o número de visitas? Qual que é a quantidade de empresas que eu tenho que visitar para fechar uma venda? Quantas visitas eu tenho que fazer mensal para chegar num faturamento? Quantas visitas, quantos leads eu tenho que ter? Quantas prospecção eu tenho que fazer anual para que isso me dê um resultado? E tudo isso é possível você saber e de você ter. Se você sair da onde você está hoje e começar a fazer um montão. E desses números, pessoal, de visita, de lead, de prospecção, quantas pessoas estão qualificadas? Não é simplesmente você sair adoidado. Qual que é seu público-alvo? Então você tem que ter a sua empresa. Ela pode vender, uma empresa vende para todo mundo. Não, mas a gente tem que saber qual que é o público mais assertivo. Qual é aquele público que me dá mais retorno? Então, você verificar as visitas, os leads, ali as pessoas que entraram e quais dessas empresas estão prontas. Quais que mostrou interesse pelo seu negócio, pelo seu produto. E aí nós temos o número de interessados. Quem realmente demonstrou? Para quem você mandou propostas? Você tem que ter esses números. E por último, o número de vendas realizadas. Depois de você enviou, pegou, qualificou, mostrou e as pessoas se interessou, pediu para você enviar a proposta. Para quantas pessoas você enviou e quantas dessas pessoas que foi enviada a proposta, quantas que fechou? Ou quantas pessoas que você visitou realmente fecharam, compraram o seu produto, seu negócio, seu serviço. Então você tem que ter isso. Você já tendo isso, já começa a clarear a mente. Nossa senhora, eu tenho tudo na mão, mas você tem que começar. Não adianta. E nós temos outras coisas aqui que eu trouxe para vocês. Quem já ouviu aqui falar sobre taxa de conversão? Diga aqui no comentário aqui. Quem já viu falar sobre taxa de conversão? ROI. Quem já viu? Pode escrever aqui no chat aqui. Quem já sabe o que é? Ticket médio. O que é isso? Eu vou explicar para vocês basicamente de maneira simples para que você entenda isso. Mas isso aqui pode ser tema de uma outra aula. Falar só sobre isso. Então, pessoal, a taxa de conversão nada mais é que o número de pessoas que se tornaram cliente vezes 100 dividido pelo número de pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Isso é uma taxa de conversão. Então, você tem 3 clientes vezes 100 dividido pela quantidade, por exemplo, de empresas que você visitou no mês, no dia. Então você fez aqui
10 visitas, né, 10 leads, ou 10 visitas na empresa, você visitou 10 empresas e você fechou 3 clientes. Então você pega os 3 clientes, multiplica por 100 e divide por 10. Então minha taxa aqui, nesse caso, é de 30%. Então eu tenho aqui, a cada 10 empresas que eu visitei, 10 empresas ou 10 pessoas que vieram até mim, ou que eu prospectei via telefone, via visita, eu fecho 3. Então aqui eu vou fazer o quê? Já que eu tenho essa taxa de 30%, eu vou visitar mais. Eu vou atrair mais, eu vou atrair mais pessoas para minha empresa, para minha loja. Enfim, eu não sei qual que é o seu tipo de negócio. Eu vou aumentar aqui para 20. E esse 3 cliente aqui, ele vai para 6. Isso é taxa, isso é matemática, pessoal. É estatística. São números. Os números não mentem. Você já viu esse dizer? Os números não mentem. E realmente, aqui, ali, uma vez ou outra, para mais ou para menos, mas não vai fugir disso. E aí nós temos outra coisa, pessoal. O ROI, né? Que é o retorno, é em inglês, né? Que significa, o ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Então, o que é o ROI? Então, você tem aqui a sua receita, menos o custo, dividido pelos custos, vezes 100. E aí você tem o ROI. Então, vamos dizer que aqui a gente tem uma receita de R$100. Um produto que custa R$100. E eu vendi esse produto. Então, eu tenho uma receita. R$100. E quanto que é para mim ter esse produto? Vamos dizer aqui que é 10. R$10 é o meu custo desse produto. Então, a receita menos o custo de 10 ficou 90. 90 dividido pelos custos aqui, por 10, dá 9. 9 vezes 100 dá 900. Então, olha o meu ROI. Olha o meu investimento, olha o meu retorno. Eu investi 10 e me voltou 90. Então, vou aumentar. Vou vender mais. Então, tem como você mensurar. Então, você tem que saber isso aqui. E qual que é o meu ticket médio, pessoal? Qual que é o meu ticket médio? Então, nós temos aí o ticket médio. É o valor total vendido em um período dividido pelo total de cliente. E aí você tem um ticket médio, que é aquele valor, que é a soma de todos os produtos que você vendeu. Às vezes você tem uma esteira de produto, não sei qual que é o seu produto, serviço, você tem vários tipos de serviço que você faz. E aí você soma tudo aquilo e divide pela sua quantidade de cliente. Vendi tantos R$1.000. Para quantos clientes? Para 10. Então, você pega esse valor total vendido num determinado período e divide pelo total de cliente. E aí você tem o ticket médio. Essa porcentagem. Então, a gente tem que ter dados. Temos que ter métricas para a gente poder crescer. E a gente não ficar nas escuras. E a gente ligar a luz. E a gente começar a andar. E a gente começar a trilhar. E ir clareando a nossa mente. E você não pode parar. Você tem que começar e de glória em glória. De grão em grão. Montim, montão. Então, para você poder vencer o medo, você precisa de dados, você precisa de métricas da sua empresa, do seu negócio que você vai começar. Você tem que colocar isso. Se você ainda não tem uma empresa, mas eu não tenho uma empresa ainda, eu quero começar, então faça teste. Pega o seu horário vago, visita tantas empresas e vê o que dá para você fazer. Eu peguei aqui minhas horas vagas, visitei 10 empresas e fechei uma. 1 hora.
Às vezes você faz isso. Ou às vezes você não trabalha no sábado, por exemplo. Ou, enfim, eu não sei. Ou você pode pegar isso no seu horário de almoço. Visita 10 empresas. Visita 10 clientes. Para ficar mais fácil a soma. E aí você vai ter esses dados. Mas o que você não pode ficar é parado esperando as coisas acontecer. As coisas só acontecem se você estiver na estrada. As coisas só acontecem se você estiver trilhando um caminho. Então, o chamado de Deus é para pessoas que estão caminhando. Não é para pessoas que estão inertes esperando as coisas acontecer. Porque as coisas... Ah, não, mas eu tenho medo de não dar certo, não sei o quê. Só desculpa para enganar, para satisfazer o nosso cérebro de que a gente não é capaz, de que a gente vai fracassar, que esse medo que as coisas podem acontecer é ruim. Faça teste, comece. Mas não deixe jamais, pessoal, esse medo atrapalhar o seu investimento, para você crescer, para você começar o seu negócio, para você escalar o seu negócio. Não deixe isso. E use o medo ao nosso favor. Se você está com medo de investir porque você não tem conhecimento, vá atrás do conhecimento. Se você tem medo de fazer o grande investimento, comece a fazer de pouco. E você vai escalando, você vai amontoando, até você chegar num nível mais alto. Então você faz isso mês a mês. Só não deixe de fazer, pessoal. Só não deixe de começar. Vamos arrancar essa trava que nos impede de crescer. Meu muito obrigado. Mate o medo ou morra com ele. Vamos matar ele, né? Então, até mais, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Deixe aqui o seu link, o seu like, dê o seu joinha, compartilhe, tá, pessoal, com outras pessoas. Clique aqui embaixo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Entre para o nosso grupo empresarial de aceleração. É gratuito o nosso grupo, onde a gente alinha toda essa parte de lives, treinamentos, mentorias, tudo por lá. É grátis. Você clica aqui, você entra e você não perde nada. Beleza? Então, espero vocês por lá. Muito obrigado. Fique com Deus.